Nós, então, estamos dentro do livro de Efésios. No começo era muita teologia, muito pensamento, filosofia da fé cristã. A gente até parecia que a gente estava passando devagar, mas a gente passou até acelerado, porque quando a gente entrou no capítulo 4, a gente está trabalhando versículo por versículo, e algumas vezes, por exemplo, nós vamos trabalhar 2 versículos hoje, mas em 2 domingos ainda. Isso porque a gente está trabalhando resumidamente ainda, né? Mas eu espero que isso desperte vocês a correr atrás de alguns assuntos e mesmo que a sua mente fale, não, será que é assim mesmo? Deixa eu ir atrás e tal. E isso é bom quando a gente vai atrás do pensamento bíblico, né? Quando a gente deixa a Bíblia falar para nós. E na maior parte das vezes, o Elisandro tem enfatizado, na maior parte das vezes, a Bíblia discorda de nós e nós discordamos da Bíblia. Então, a gente tem que submeter o nosso pensamento à Bíblia. No começo dói, é incômodo, parece que não tem razão, parece que não tem lógica, mas depois daquilo a gente começa a perceber que como o pensamento de Deus é fantástico, como ele nos ajuda e como a nossa vida fica muito mais fácil ainda. Então, o apelo de Paulo, a partir do capítulo 4, é que daquilo que nós somos, né, eu sempre tenho usado esse canto aqui, daquilo que nós somos em Deus, a gente deve viver de forma coerente, de modo digno, de modo consistente, de modo correto. E algumas coisas não são automáticas. Algumas coisas são, apesar de nós já estarmos em Cristo, a nossa posição em Cristo já está garantida, é imexível, né? Teve um ministro do governo brasileiro, muito tempo atrás, ministro Magri, que ele surgiu com essa palavra, a palavra imexível. Você lembra, Elcio? Ministro Magri, né? Trabalhando na parte de economia, e ele falava que algo era imexível. Então, dali para lá, então essa palavra foi criada, e é realmente isso, a nossa posição em Cristo, ela está garantida. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É a posição, não é que de repente, se você está em Cristo, agora eu não tenho mais nenhum problema, não acontece mais, não vou fazer mais nada errado. Não, a sua posição em Cristo é nova. Agora, esse caminhar coerente, que é a nossa batalha de santificação, a nossa justificação, a declaração de que nós somos justos em Deus, é por conta de Deus. Ele, por causa dele ter oferecido Jesus em nosso favor como sacrifício, Deus tem todo o direito e poder para nos declarar justo, mesmo que as pessoas não concordem, mesmo que você tenha dúvida, mesmo crendo em Cristo. Mas se ele te declarou justo, você é um eleito dele, você agora está predestinado a ser igual a Cristo no futuro. Então agora, esse despojar, desmanchar aquela estrutura de velho homem, da velha natureza, e dos hábitos adquiridos, e das tatuagens que a nossa velha vida causaram em nós, algumas vezes é fácil, é legal, é divertido até, em alguns momentos, mas algumas vezes vai doer. E algumas vezes, você com toda a vontade vai querer fazer isso, sentindo dores. Mas algumas vezes a gente não vai querer e Deus vai produzir essa mudança em nós. Aí é complicado. Então nessa hora a gente dá uns chutes para lá, a gente quer expulsar Deus, quer que Deus entenda que ele não deve ser rápido ou tanto demorado. E aí é esse processo de santificação. Então esse viver do modo digno, que envolve remover tudo aquilo que é velho hábitos, velho pensamento, renovar a nossa mente, por que estamos fazendo isso, e nos revestir da nova natureza, criados segundo o padrão de Cristo. Há várias tentativas na sociedade de ajudar o homem a ser feliz, de resolver os seus problemas. O grande problema desse problema é que todas essas propostas nunca têm um padrão. Ela simplesmente vai, você está com uma dificuldade, não dorme de noite, tem medo, tem pavor, tem alguns tiques nervosos, então você vai nessas pessoas, deita lá, fala um monte de coisa durante muito tempo,
E aí quando você, estou bem agora, você desembolsou uma grande fortuna, e aí o cara, está bem agora? Está tranquilo? Não tem mais isso? Então, tá bom. E na maior parte das vezes você fica escravo de ser acompanhado por essas pessoas. A pessoa passa a ser um guru e passa a ser até um deus. Até para você tomar um sorvete, você tem que ligar. Olha, eu posso tomar um sorvete hoje? Você fica dependente dessas propostas em tornar a pessoa, entre aspas, feliz. A Bíblia não. Ela pega a gente aqui, cada um individualmente, de um jeito diferente, e ela mostra para onde ela quer nos levar. Existe um padrão. É lá. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que nessa trajetória de vida, nós nunca vamos poder chegar a dizer, cheguei. Você lembra lá em Filipenses que Paulo fala? Nós que somos perfeitos. Isto é, Deus nos tornou perfeitos, já somos perfeitos em Cristo. Logo após ele fala assim, não que eu tenha alcançado a perfeição. Isto é, nessa caminhada, até o momento que a gente ou morra ou Cristo volte e a gente seja então glorificado por Cristo, nós nunca vamos alcançar a perfeição do padrão de Cristo. E é para lá que nós estamos indo. Nós seremos igual a Ele, nós conheceremos quem Ele é, e aí também nós conheceremos a nós mesmos, como nós éramos e como nós nos tornamos em Cristo, aquilo que Deus colocou para nós. Então esse é o viver digno, essa é a trajetória para chegar até a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Mas antes de a gente entrar um pouquinho nesse assunto, talvez aqui vou reservar um momento aqui de utilidade pública. Nessa mesma época que nós estamos vivendo agora, comecinho de agosto, o ano passado eu e a Rosana estávamos no Brasil. A gente tinha comprado a passagem em maio, o Samuel ia casar, depois ele tinha outro pastor na igreja, e aí o pastor saiu e ele ficou sozinho na igreja, então a igreja falou, Samuel, dá para adiar o casamento para daqui uns 4, 5 meses? Mas a gente já tinha comprado passagem, já tinha agendado várias coisas, então eu e a Rosana acabamos indo e não houve o casamento. E lá, então, acompanhei as notícias que vocês desfrutaram daqui. E uma das notícias que aconteceu foi o furacão, acho que é Gedi, alguma coisa assim, 21. Não estou me recordando, não foi 21 ou 24, alguma coisa assim. E furacão, e está para chegar né? E a promessa, a perspectiva, não promessa, perspectiva é que logo no início do feriado caia muita chuva. Se ele se desenvolver, se ele se transformar e se tornar um furacão, então no início do feriado já entraremos com chuvas. E lá no Brasil, até eu sugeri para a Aline e o Rogério, que eles estavam sem água, sem energia elétrica, falei, vai para minha casa tem água, tem energia elétrica lá, então acho que a chave eu tinha deixado com alguém, não me lembro como que tinha, acho que com a Ana Necose, não me lembro. Falei, vai para lá, mas daí logo voltou, ela nem acabou indo. E quando nós chegamos, uma das coisas que foi muito característica na região de Osaka, né, e ainda tem, né, Fabiano, várias casas com aquela lona azul, né? Então as empresas não deram conta ainda, ou talvez faltou tempo, né, para as pessoas consertarem. Mas agora começou a época de furacão. Eu gostaria da gente só dar uma olhada nas fotos daquele furacão que aconteceu. Então, talvez alguns de nós, não sei se você chegou a ver essas fotos nas notícias, né, o casalzinho aqui está contemplando a natureza. Então, aquela região lá de Kansai, né? O aeroporto de Kansai, como que ele ficou. E uma das pontes, né, esse navio pegou a parte, você entrando, pegou a parte de lá. Então, há pouco tempo foi liberada outra pista, né? Essa fúria, né? Acho que todos vocês chegaram a ver essas. E aqui no Japão é incrível. Quando eu cheguei, já estava tudo, só esses telhados. E tinha algumas coisas quebradas aqui, alguns carros
na minha rua, lá do prédio, lá estava com vidros quebrados. E aí foi prometido, aí quando eu cheguei, foi prometido um outro furacão, e todo mundo correu atrás, nós não tivemos culto aqui, fui fazer compras e não tinha ninguém na rua, e a gente ficou lá aguardando e não veio. Oh, que frustrante. Mas quando a gente vê isso daqui, né, o mar daquele jeito, o vento, a destruição, que normalmente a gente fala sobre a natureza? A mãe natureza era uma religião animista, né? Que falava que existia a deusa mãe natureza. Então, quando a gente fala isso, é que estamos dizendo que a mãe natureza é deusa, né? Mas a gente fala que a natureza está em fúria, né? Está irada. Por que a gente compara, então, né, aquilo que a gente viu nas fotos com a questão da fúria e da ira? Por que será? Por causa que é algo violento? É algo que não dá para segurar? É algo que traz muita destruição? É que o clima está mudando, né? Sim, mas essa comparação de quando a gente vê esses terremotos, e principalmente eu acho que os furacões, eles mostram, são as coisas que mais fácil a gente comparar com a questão do temperamento humano. Não, Né? isso aí está escrito na Bíblia. Não, calma, Lourdes, eu estou falando de outra coisa. Calma. Eu estou tentando comparar como que age um furacão com esse comportamento humano, que é a questão da fúria, da ira. Então parece que, como a Lourdes falou, a mãe natureza, então é uma mãe raivosa, que se irou, que ninguém segura. Então você dá no pé, foge, se protege. É assustador, é amedrontador, porque você não sabe nem no que pode terminar. Nós vamos entrar sobre essa questão da ira. E nesse apelo de Paulo de viver de modo digno, algumas coisas ele vai falar que algo é totalmente errado, que por causa de alguma razão, ele sempre vai dar uma razão, tem que retirar, remover isso e passar a agir de uma forma totalmente oposta. Por exemplo, domingo passado a gente trabalhou deixando a mentira. Totalmente errado. Né? Pode colocar outro gráfico, só dá um clique aí. Deixando a mentira. Algo é sinal vermelho. Vá, fale a verdade cada um ao seu próximo. Ele vai dar uma razão, porque somos membros de um só corpo. Então, deixe a mentira, fale a verdade. E a razão é por que deixar a mentira e por que falar a verdade, é que nós somos membros um dos outros, membros de um só corpo. Então isso, quando se fala mentira, traz divisões, traz tristeza, perde-se a credibilidade um no outro, traz momentos assim de desânimo. A verdade, ela traz amor, ela se alegra, ela traz paz, ela traz credibilidade. Então Paulo, algumas vezes ele deixa isso, por causa que nós somos membros de um só corpo, passe a falar a verdade. Aí, daqui 2 domingos, a gente vai falar sobre roubo. Paulo fala assim: pare de roubar e trabalhe. Percebe? Deixe uma coisa negativa e passe a fazer uma coisa positiva. Isso na educação de filhos é bem interessante. Algumas vezes você não quer que ele não faça tal coisa, mas leve ele a fazer algo. Se simplesmente há proibição, vai ficar chato, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então, incentive ou dê algo no lugar para ele criar um hábito positivo e melhor e que ocupe o seu tempo. Agora, algumas vezes, nós temos algo que é ruim, mas ao mesmo tempo ele é bom. Por exemplo, comer.
Ele pode ser ruim. E pode ser bom. Pode ser algo que não glorifica a Deus, é algo prejudicial a nós, é prejudicial a outras pessoas, mas pode ser algo que glorifique a Deus, que traga comunhão, que traga paz, porque é uma coisa necessária, nós precisamos comer. Percebe? Tem várias outras coisas que elas são ao mesmo tempo negativas, como ao mesmo tempo positivas. Lazer pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva, e deve ser uma coisa positiva. Sexo pode ser uma coisa negativa, pode ser e deve ser uma coisa positiva. E por incrível que pareça, a ira entra nessa categoria de algo que pode ser extremamente negativo, mas que deve ser positivo. Espera aí, como assim? Porque para a nossa cabeça, o nosso sentimento, ira é algo errado, é pecaminoso, não deve existir. E nós vamos descobrir que não. Que existe até uma ordem para você se irar. O Elisandro estragou um pouquinho hoje aqui. Ele gosta de fazer isso, né? Mas é muito bom, porque a repetição é a mãe da sabedoria. Ele fala com outras palavras, mas ele coloca a bola no pênalti. E algumas vezes eu chuto fora. É isso que é gostoso, trabalhar com um pastor mestre que dirige louvor. Se todas as igrejas tivessem privilégio, como eu tenho aqui, é uma coisa fantástica. A frase de hoje seria assim: a ira precisa de tratamento imediato para não nos induzir ao pecado. Espera aí, mas a ira não é pecado? Não. Ela pode nos colocar numa situação de pecado, mas ela não é pecado em si próprio. Como comer não é pecado, como o sexo não é pecado, como o lazer não é pecado. Olha só o texto de hoje. Perceba, eu até coloquei, eu gosto muito, a gente está usando muito a versão nova, a versão transformadora, que vocês podem ter até no celular gratuitamente aí, né? E alguns compraram essa Bíblia. É uma Bíblia que eu gosto muito, parece que você não tem dificuldade de ler, por causa da construção de sujeito, verbo e complemento. Então ela não usa palavras muito rebuscadas, mas algumas vezes ela perde algumas preciosidades da gramática, porque ela quer que a gente já entenda o pensamento. Por isso, hoje, nesse texto, eu coloquei um texto que é mais conhecido, que a gente memorizou mais, da Revista Corrigida e da Revista Atualizada, que é muito semelhante, muda um pouquinho a coisinha. Mas o texto da nova versão transformadora, ele fala assim, que a gente leu hoje: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. E o Elisandro nos assustou com isso daqui, né? Na versão Revista Corrigida e Revista Atualizada, ela obedece um pouco à gramática no original. E ela pega os verbos e traduz, né, para a nossa língua. Não sei se no espanhol, na Reina Valera tem isso também, mas ela coloca os verbos na mesma conjugação verbal do original. E ele traz para nós 4 verbos que estão no imperativo. E imperativo, todos nós sabemos que é uma opção. Certo? Não. Imperativo é uma dica. Não. Imperativo é? Uma ordem. Quem? Desligue o telefone. É uma ordem. Se fosse uma dica, quem? Seria legal você desligar o telefone. Se era uma opção, quem? Se você quiser, desliga o telefone. Agora, se é uma ordem, quem? Desliga o telefone. É uma ordem, eu não tenho opção. Se eu não fizer, o que acontece? Eu entro numa categoria que é semelhante à feitiçaria. É a categoria da desobediência. A Bíblia fala que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Isto é algo abominável para Deus. Essa palavra em português, abominável,
é bonita, não é? É algo abominável. Mas a palavra abominável é quando você olha alguma coisa e você sente nojo a ponto de vomitar. Isto é, surge um negócio em você, principalmente pais de primeira viagem, quando o bebê, você só escuta o barulho, o pai... Depois de 3, né, César? 4, aí pode, aqui, qualquer lugar, já saiu até, pulou até o negocinho do microfone lá já. Aqui nessa versão da revista corrigida e a revista atualizada, ele tem 4 verbos. E o primeiro verbo é irai-vos. É uma ordem que a gente tem. O texto está falando, vocês devem se irar. Nossa, é complicado. Eu pensei que nunca deveríamos nos irar. A Bíblia fala, nós devemos nos irar. O segundo imperativo é, não pequeis. E aí parece que o terceiro imperativo, ele está relacionado ao porquê não devemos pecar. Isto é, se não fizermos isso, aí então pecaremos. Ele fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Parece que o pecado está relacionado a isso. Se o sol se pôr sobre a minha ira, então eu estarei pecando. Então não pequem. Então como? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E parece que uma consequência de que se eu pecar, e se eu deixar o sol se pôr sobre a minha ira, então, e essa ira acontecer realmente, então eu vou estar dando brechas ao diabo. Dando oportunidade para ele dançar e fazer a festa. Agora, uma coisa que eu descobri, e agora muitas coisas já passaram, né? Não tem jeito mais, né? Eu até coloquei um videozinho para vocês na internet sobre um garotinho muito irado. E o pai deu um trabalho para ele. Todas as vezes que ele tivesse uma situação que até ele não tinha culpa, tipo um bullying, né, um desprezo, e ele ficou irado, ele deveria pegar um prego e bater numa madeira. E no começo, então, ele foi enchendo vários pregos. Mas daqui a pouco ele já começou a reagir diferente, então demorava para ele colocar um prego. E de repente parou de colocar pregos. E aí o pai fala para ele, olha, então você já tem controle sobre a sua ira? Então agora vai tirando os pregos. Aí ele foi tirando. Ele falou, ai pai, que legal, estou contente. Mas olha a madeira. A madeira ficou machucada. Esse vídeo, eu creio que não é cristão. Mas esse vídeo retrata muito bem o que é a ira. Ela tem um custo. E um custo, em alguns casos, muito alto, igual a fúria da natureza. Não sei quantos milhões de ienes foram necessários para restaurar e recuperar tudo aquilo lá. E o atraso, e a complicação, e os seguros que pagaram, despenderam tanto dinheiro. Então, houve um custo. E uma coisa fantástica que a gente desfruta na Bíblia, que aqueles buracos na madeira, eles podem ser colocados teipo para tampar aqueles buracos. Uma massinha. E essa massinha é feita com o sangue de Jesus. Somente nós que cremos em Jesus temos isso à disposição. A possibilidade de restaurar até os efeitos destruidores da fúria, da ira. Ninguém mais tem. Agora, uma coisa que eu descobri aqui, primeiro, que a ira é uma ordem para nós nos irarmos. Segundo lugar, eu pensei que quando eu me iro, quando eu crio aquele problema, eu sou enfurecido, né? Bato o pé, destruo algumas coisas. E aqui é complicado você dar murro em porta, porque deu murro em porta. No Brasil, se dá murro na porta, machuca a sua mão. Aqui, dá murro em porta, alguém vai chegar na sua casa. O que aconteceu aqui? Aí, né? Então você tem aquele monte de buraco assim. Eu tenho vários buracos lá em casa, mas eu tenho explicação para cada um. Mas eu pensava que se não pequeis e não se põe o sol sobre a vossa ira, é que quando eu estressava com a Rosana, eu gritava com ela,
ameaçar de pegar uma faca e partir para cima dela. E de repente eu me acalmo, e aí eu fico lá emburrado durante algumas horas, e lá em casa dá para ver certinho o pôr do sol, né? Então, você lembra aquelas fotos que eu tiro lá? Então eu fico olhando, tem mais 15 minutos. Então quando chega assim, então agora não vou pecar, eu vou, então Rosana, desculpa aí, tal, que é uma coisa. Dá um abracinho e tal, beleza. Não é isso aqui. Por incrível que pareça, não é. Esse não se põe o sol sobre a vossa ira tem a ver com o que está no seu coração em relação a Deus. E isso eu comecei a pensar, que todas as vezes que eu me estressei com a Rosana, eu mirei com ela, eu percebia que eu não tinha razão, eu fui e acertei com ela. Mas nunca fui com Deus. Na maior parte das vezes nunca foi. Eu nunca cheguei para Deus e falei, Deus, como eu sou ruim. Eu pequei contra o Senhor. Então, na maior parte, não sei se vocês são assim, eu creio que não, isso aí é um problema só meu. Mas, normalmente ele não tem esse entendimento de que quando surge a ira no coração, o pecado é contra Deus, a ofensa é contra a pessoa. Mas a gente acha que se a gente restaurar e pedir perdão, a gente pode ter uma boa noite ainda ao lado da pessoa, mas ainda não chegamos para Deus e dizemos, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu me coloquei no seu lugar, eu me julguei como sendo o Senhor. A ira é uma demonstração de tolos, daquela pessoa que se coloca no lugar de Deus. Então o pecado não é com a pessoa, o pecado é uma ofensa contra a pessoa, mas o pecado é contra Deus. E normalmente nós não tratamos isso. Então a maior parte das minhas iras, o sol se pôs. Eu tive um novo dia, tudo em paz com a Rosana, acertamos, seguimos em frente, esquecemos um problema, mas não tratei com Deus esse pecado. Continuei me colocando no lugar de Deus. Olha só, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a ira, uma perspectiva bíblica. Então nós já vimos, nem toda ira é pecado. E olha só essa frase, Deus se ira todo dia. Uau, o que é isso? Não é assustador? Olha só esse texto de Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. A história da humanidade é Deus procurando mostrar para os homens que os homens estão debaixo da sua ira. Deus escolheu uma nação de Israel e deu para essa nação de Israel uma revelação tão grandiosa, inclusive deu para eles uma cabana chamada Tenda do Encontro, e nessa Tenda do Encontro, o propósito principal dessa tenda era mostrar a ira de Deus. Veja Romanos 1:18. Deus, como eu falei lá no tabernáculo, Deus escolheu a nação de Israel, o propósito da nação de Israel era Deus revelar a ira que Ele tem pelos homens. Em Romanos 1:18 fala assim, Deus mostra do céu, Deus revela do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem ou que detêm que a verdade seja conhecida. O homem não somente se rebelou contra Deus, mas agora ele produz coisas que impedem que não só ele, mas as pessoas venham a chegar a conhecer a Deus. Então ele inventa coisas inúteis, inventa religiões, dizem que há um panteão de deuses. Todos os impérios no seu auge inventaram um panteão de deuses para enganar o homem, para impedir que o homem, com as suas perguntas, com os seus dilemas, chegasse ao conhecimento da verdade.
Nos nossos dias, muitas coisas são inventadas para que distraiam o homem ou que impedem que o homem chegue ao conhecimento de que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que, como o Elisandro falou, é um Deus pessoal, é um Deus moral, ao qual todo homem vai um dia prestar contas. Aquela coisa que incomoda dentro do homem, aquela angústia. Por que será? Porque você não tomou Coca-Cola hoje. Não. É por causa que a mente do homem ainda tem algo gravado a respeito da imagem de Deus, que o leva a fazer essas perguntas. Por que existem essas situações? E aí, então, a humanidade, o príncipe desse século, ele chega com um monte de tentativas de responder para que você não busque a verdade. Quantas pessoas chegam para mim, pastor, eu preciso ir na sua igreja, pastor, eu preciso ir... E não vem. Não é questão da igreja aqui. O que eu vejo, a pessoa, ela sente uma necessidade do espiritual, de alguma coisa, mas sempre tem um churrasco, sempre tem uma piscina, sempre tem uma canseira, sempre tem um monte de coisas. Por quê? O próprio homem, ele impede que o conhecimento da verdade a respeito dele, a respeito de Deus, se encontre. Se você chegou a esse ponto de conhecer a verdade, isso é um dos maiores milagres que pode acontecer. Porque o natural não é isso. Deus ter convencido a sua mente, o seu coração, de que você precisa crer em Jesus, você precisa ter uma vida transformada, e nele está todas as respostas para o seu significado, para a sua existência, e você creu, e você se entregou, e você tem prazer em Deus, isso é a coisa mais maravilhosa, é o maior milagre. Por isso que nós já vimos em Éfeso, Deus nos expõe ao mundo, para que através de nós a sua glória, a sua graça seja conhecida, porque é o maior milagre. Isso não é pouca coisa. Então nós vemos que Deus revela a sua ira. Ele tem interesse que o homem conheça que estamos debaixo da sua ira. Marcos 3:5, Jesus chegou na sinagoga e tinha um rapaz com a mão mirrada, toda torta. Na mente dos judeus, em primeiro lugar, lugares sagrados e santos, aonde é lido a palavra de Deus, aonde é cantado louvores a Deus, não é lugar para a presença de algo que possa ser uma manifestação de um castigo divino, de uma maldição a respeito do pecado. Então, na cabeça do judeu, tudo aquilo que era defeito, se você tinha uma verruga, se você não enxergava direito, se era culpa dos seus pais, era uma maldição familiar, ou você era uma pessoa maldita por Deus. Então, você tinha que se restringir a lugares, você não tinha acesso, você era uma vergonha. Então só os justos e perfeitos estavam ali se vangloriando. Olha, comigo, né, o rico e Lázaro, né, tal, o fariseu no templo batendo no peito. E esse jovem, ele chegou lá escondidinho, tal, né, disfarçadinho, e Jesus estraga o disfarce dele. Era num sábado. E Jesus chama, jovem, vem aqui no meio. Mas Jesus, eu estou querendo ouvir a sua voz, não quero ser curado não, eles vão me expulsar daqui. Então, de cara, esse jovem falou assim, Jesus descobriu, vai me expulsar daqui. E olha, além de Jesus chamar ele para o meio, o que Jesus fala? Estende a tua mão, mostra a tua mão. Você é expulso agora. E aí Jesus, o pessoal, os líderes, os justos, a falar, ele vai curar, e hoje é sábado. Olha só, dentro desse contexto, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, sabendo que estava no coração deles. Jesus vai transgredir o sábado. Esse cara está blasfemando da lei. Jesus irado e muito
triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Coragem, obediência, fé e propósito de usar esse homem para mudar paradigmas naquela sociedade. Jesus experimentou a ira. Nós temos um outro evento da ira de Jesus, que os profetas falavam: o zelo pela tua casa, pela tua causa me consumirá. Era uma profecia. E Jesus, diante daqueles homens que transformaram a casa de Deus num grande negócio, então você chegar com a sua ovelhinha, você não poderia ofertar a sua ovelhinha, porque ela está empoeirada, não estava lustrada. Então você tinha que dar a sua ovelhinha, pagar um pouco mais e comprar uma ovelha com ISO 9000, aprovada pelo selo de qualidade ali do templo. Então virou um grande negócio. O templo tinha salas e salas com muito ouro. E Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Vocês deturparam tudo que há de propósito. O povo está entendendo totalmente errado. Vocês estão levando o povo a não ter mais comunhão comigo. Então Jesus, diante disso, ele se agonizou, irou e tomou providências. Expulsou os cambistas, pegou as mesas e jogou tudo para cima. Jesus praticou, sentiu, vivenciou a ira. O que é ira, então? Essa ira divina. É uma frase simples, é fácil de entender. Eu vou ler, você já vai entender facilmente. Tá? A ira divina é uma revulsão. Começamos bem, né? O que é revulsão? Essa frase não fui eu que criei, eu gostei dela e tenho até dificuldade de explicar. Revulsão é uma palavra de significado médico, com relação a remédios. Quando você tem uma inflamação, você toma um determinado remédio, esse remédio cria no seu corpo uma revulsão contra aquela enfermidade. Então é uma produção de glóbulos, é uma produção de uma certa química, para que vá e ataque, expulse, elimine aquilo do seu corpo. Então, Deus tem uma revulsão, a ira divina é uma revulsão constante em Deus, não é somente de manhã, tarde ou à noite, ou de repente depois que ele passa mal. Isso é constante, é permanente em Deus. Por que isso acontece? Porque essa revulsão é baseada na santidade e justiça de Deus. Nós temos vários atributos de Deus: onipotente, onipresente, onisciente. Deus é misericordioso, Deus é amor. Mas tem um atributo que ele é repetido, toda vez que ele aparece, ele é repetido 3 vezes, dando a ideia de que é uma plenitude total. E que esse atributo qualifica todos os outros atributos. Que é? Santo, santo, santo. Então, Deus compartilha e quer que a gente, em alguma medida, tenha alguns atributos que são pertencentes a Ele. Na plenitude, pertence a Deus. Por exemplo, misericórdia, bondade, amor, graça. Deus, Ele compartilha, nos capacita e quer que a gente exerça esses atributos, essas qualidades, adjetivos que Deus tem. Mas eu posso exercer amor sem santidade. Eu posso ser indulgente e leniente com alguém, que aquilo que o Elisandro falou, que está em pecado, e eu elogiar: não, fique firme, tranquilo. Isso não é amor. Parece amor, mas não é. Então, esse atributo santo, santo, santo de Deus qualifica a onipresença dele, qualifica a justiça dele, qualifica a misericórdia dele, qualifica todos os outros atributos, a pessoa inteira de Deus. Então Deus, ele é inteiramente justo e santo. Depois de tanta confusão que a humanidade vai passar, principalmente no final, na tribulação, aonde
pessoas vão ser mortas, as almas vão estar debaixo do altar e olhando para Deus e dizendo: Deus, até quando? Quando você vai dar isso? Os anjos olhando o que está acontecendo na terra, olhando para Deus e nada parece que acontece. Nós experimentamos isso na nossa vida. Procuramos fazer a vontade, seguir a Deus, obedecer a Deus, e muitas vezes há muita injustiça. Deus, e daí? Vale a pena confiar no Senhor? Porque os ímpios prosperam e eu aqui, né, todo dia que levanto, saio de casa, tem uma casca de banana. Será que vale a pena? Então, durante a tribulação, esse clima no céu vai estar mais forte. Os anjos que conhecem a Bíblia, as pessoas que vão ser decapitadas porque crerem em Cristo, vão estar debaixo do altar e vão ver as coisas acontecendo, a besta, o falso profeta, o anticristo, tendo todo o domínio, fazendo o que bem entende, seduzindo toda a humanidade. E do templo, lá onde que é a morada plena de Deus, não sai nenhuma ordem, não sai nenhum basta. E essas almas vão dizer: até quando, Deus? Até quando? Até que vai chegar um momento em que vai sair essa ordem. E as coisas vão terminar. E aí você fala: tá bom, no final tudo bem, né? Até que enfim, né? Mas sabe qual é o último hino que será cantado? Antes da eternidade? Antes do milênio? Grandes são as tuas obras. Está lá em Apocalipse. Que mais? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Não somente naquele momento que Deus vai dar a sua voz, mas a humanidade vai olhar desde lá Adão e até aquele momento. E aí vai conseguir ver todos os atributos, todas as ações de Deus, tudo que aconteceu na nossa vida. Nós vamos se envergonhar, nós vamos adorar e vamos cantar: grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Inclusive a ira de Deus. Então, a ira divina é uma revulsão, uma rejeição constante em Deus, baseada em sua santidade e justiça, em que Ele odeia. Sabia que tem uma ordem para nós odiarmos? Romanos 12, 9 fala assim: odeiem tudo aquilo que é mal. Tem uma ordem. E o que está acontecendo na nossa sociedade contemporânea é que está havendo uma enxurrada de pensamento, aquilo que o Elisandro falou também naquela questão de julgar, mas essa ideia de que se você rejeita, se você não gosta, se você fala contra algumas coisas, você é intolerante, você é fascista, você é misógino, e vai apelidos atrás de você. Trazendo a ideia de que você tem que se tornar iguais ao mundo, que está debaixo da ira de Deus. E Deus fala assim: odeiem o mal. E Ele fala em que Ele odeia intensamente tudo que é contrário à sua natureza, vontade e propósito. Então a ira divina, deu para entender um pouquinho? É algo constante em Deus. Não é somente algo que vai ter no futuro, é constante. Agora, Deus retém e reserva para o seu domínio e controle a data que Ele vai tomar algumas providências. Mas a ira está lá, e Ele odeia. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele fala das más novas em primeiro lugar. Nós estamos debaixo dessa ira. E aí o Evangelho traz as boas novas. Isto é, nós podemos escapar dessa ira. Eu não vou antecipar, eu vou mostrar uma imagem no final, como nós escapamos dessa ira. Olha só, aquilo que já falei um pouquinho. A ira é esperada dos crentes, isto é, se espera que os crentes se irem. Porém, sem pecar. É aí que nós vemos, né? E não pequem ao permitir que a ira os controle. O texto aqui, meio difícil a gente entender claramente. Então, hoje a gente vai entrar num aspectozinho que talvez vai ajudar, mas domingo que vem a gente vai
a explorar um pouquinho mais e vai nos ajudar um pouquinho a resolver esse problema. Então, a questão do controle. Então, nós temos que acalmar a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo fazer a festa. Principalmente, então não é fazer a festa tanto com relacionamento com pessoas, é fazer a festa onde? No meu coração. O estrago é externo, é com filhos, é com parentes, com amigos, com namorado, com pai, né? O estrago está lá, mas o maior estrago aonde que Satanás faz o baile é aqui, é no meu coração. Então eu tenho que resolver aqui, entre mim e Deus. Se eu não resolver, o diabo vem e toma lugar. Quando é pecado? Quando a ira, ela deixa de ser algo que se espera do crente e se transforma num pecado, que tem a ver com, é isso que a Bíblia fala, calme, controle, é quando ela tem motivos egoístas. Quando o motivo da minha ira é por causa que eu acho que eu tenho direito. Eu me coloco no lugar de Deus e acho que eu sou santo, justo, irrepreensível e que eu sou soberano sobre o universo e essa pessoa não fez aquilo que eu quero. A santidade e justiça de Deus não é que Deus é bravinho, Ele é santo, é a natureza dele. Se nós apagarmos essas luzes aqui, vai vir as trevas. Quando acendemos, haverá uma luta entre a luz e as trevas? Não. Essas lâmpadas vão produzir a iluminação que em si tem uma revulsão com aquilo que é escura. Elas trazem luz. Deus é assim, não é? Ele não decide se irar. Ele é justo. Então, aquilo que se opõe à sua natureza desfruta da revulsão, é uma coisa natural de Deus. Então, Deus decide conter essa revulsão. Ou, em alguns casos, tratar de um modo que nos surpreende. Então, a ira, no nosso caso, no caso humano, ela é pecaminosa quando eu penso em mim. Ela é pecaminosa quando eu distorço o propósito de Deus para nós. Que eu acho que, eu falo, Deus, eu não mereço isso. O Senhor não sabe trabalhar. A ira é pecaminosa quando a ira permanece e demora, e passa a controlar e passa a ser o salão de baile do diabo. A ira é pecaminosa quando ataco a pessoa e não a ofensa, não ao problema, não aquilo que está errado ou não. Tranquilos? Acho que a gente vai entender um pouquinho mais contando uma historinha. Preparados? Agora se comporte como se fosse uma criancinha, aula de escola bíblica dominical. Mas é um dos livros mais teológicos, mais fantásticos, que mais revelam quem Deus é, a sua natureza, os seus direitos, sua soberania, o seu poder, o seu controle, os seus propósitos, a sua ira e como ele trabalha com a ira. E ao mesmo tempo esse livro revela quem nós somos. Nós somos idênticos. Vou falar sobre quem? Jonas. Esse é o profeta corajoso. Deus chegou para Jonas, né, profeta, comissionado por Deus, conhece a palavra de Deus. Deus chega para ele, Jonas, vai para Nínive, dispõe-te, né? Dispõe-te, né? Pega sua mochila, sua aguinha, o seu guarda-chuva aí e tal, seu bronzeador, vê aí o que é necessário e vai para Nínive. Você vai pregar em meu nome. Estou te enviando para lá. Dispõe-te, Jonas. Que profeta corajoso. Deus falou, vá. Ele falou, não vou. E não somente ele não ficou no lugar, mas ele dispôs para fugir para Tarso. Outra coisa que é complicado no coração nosso. Nós temos uma teologia muito boa. Pode ser a melhor possível. Mas quando somos egoístas,
essa teologia, na hora da prática, ela é totalmente oposta. Jonas sabia que é impossível fugir da presença de Deus, mas quando Deus falou, dispõe-te para ir para Nínive para pregar o evangelho. Nínive era a capital da Síria que dominava na época. Muitos dos amigos, colegas de Jonas, tinham sido destruídos, levados cativos, mortos. Pessoas eram levadas para Nínive com um anzol no nariz, assim, e havia uma pirâmide de crânios em Nínive. Uma cidade de 120 mil pessoas que representava o poder sanguinário da época. O que eles merecem? A ira de Deus. Nem tem dúvida. Não precisa avaliação nenhuma. E quando Deus fala, Jonas, vai para Nínive, dispôs Jonas para fugir da presença de Deus e ir para a Espanha. É interessante. Ele desce, talvez, da montanha, em um momento de oração, e recebe essa ordem de Deus. Ele desce, foi para o porto, ele achou um navio, desceu para o navio, e no navio desceu para o porão do navio, e achou ali um lugar confortável, ar-condicionado, alguns sacos de estopa para dormir ali, tranquilo, uma viagem assim. Então, quando o homem está disposto a não aceitar os propósitos de Deus para a sua vida, as portas se abrem. Você imagina isso? A gente não vive buscando, colocando Deus na parede. Deus, se for da tua vontade que as portas se abrem, cuidado. Na maioria das vezes as portas não se abrem quando é vontade de Deus. Mas quando é vontade de Satanás, elas vão se abrir. E Jonas tinha dinheiro, pagou a passagem, embarcou, foi ali, então sempre descendo. No meio do caminho, no alto mar, veio uma tempestade. Quem mandou a tempestade? Deus. Enquanto o profeta não obedece, a natureza obedece. É obediente. Os marinheiros especialistas, capazes, começaram a tomar providências ali, e o navio cada vez tendo mais dificuldade, o navio começou a se quebrar, eles começaram a jogar para fora a carga, eles eram responsáveis por aquela carga. O salário deles dependia daquilo. Então Jonas, porque não considerou o propósito de Deus na sua vida, porque se irou contra Deus, ele fez com que outras pessoas fossem prejudicadas. Fez com que outras pessoas corressem o risco de vida. Até que num desespero, e por causa da sua mente pagã, eles se reuniram e falaram assim, olha, alguém deve ser o responsável por isso aqui. Cada um tinha a sua superstição, a sua crendice, a sua religiosidade, e de repente alguém teve uma ideia. Vamos lançar sorte. E talvez, de repente, sabe aquele negócio do palitinho, você coloca todos os palitinhos grandes e um pequenininho, então quem pegar é o responsável. Ou talvez vão colocar aí um saco de pedra com todas brancas e uma preta, então quem pegar a pretinha é o responsável. Não sei o que eles usaram. Sei que o texto fala que a sorte caiu sobre a cabeça de Jonas. Isto é, ele foi apontado como o cara responsável. Deus controlando isso, controlando até a crendice dos homens. Os marinheiros falam assim, quem é você? O que você fez? E aí Jonas vem com a sua declaração. Eu sou profeta do Deus Altíssimo. O que adianta essas declarações nessa hora? Os pagãos repreendem. O que você foi fazer, cara? Que besteira. E ele fala, não, Deus mandou para Nínive, mas eu estou indo para o lugar. Cara, nós sabemos quem é o seu Deus, o Deus da nação de Israel. Nós sabemos as histórias. Nós sabemos quanto Deus foi poderoso com Jericó, com o Egito. Você é maluco, cara? Percebe aqui que no momento de desobediência, de ira contra Deus, os pagãos vão nos repreender, vão nos humilhar, vão nos envergonhar. E aí Jonas teve uma brilhante ideia. Veja, não é levem de volta para o cais e eu vou até Nínive. O que ele mandou fazer? Me joguem ao mar. Então, mas eu não vou obedecer a Deus, eu estou bravo com ele. Aí você fala, por que está bravo com ele? Daqui a pouco a gente vai entender. E jogaram ao mar. Veio um peixe. Na mesma hora que jogaram ao mar, a tempestade cessa. Deus controlando. E ao mesmo tempo Deus trouxe um peixe,
Jonas foi engolido, passou uns dias dentro do peixe, e lá dentro faz uma oração a Deus. Eu contemplarei, ó Deus, eu contemplarei a tua salvação. Aquela oração assim, bonita. Mas faltava aquele arrependimento. Ainda demonstrava um coração duro e irado contra os propósitos de Deus. E Deus, como Ele é humorista, tem uma dose de humor bonita, então o peixe não aguentou ficar com Jonas por muito tempo, o peixe vomitou Jonas. Até o peixe não aguenta ficar com alguém que está irado e que está contra Deus. Aí, por ter passado alguns dias, então talvez a sua pele, né, ficou engiada. Já ficou muito tempo no ofurô com a pele lá, você vê como sai a pele? Fica tudo... Né? Agora imagine com os ácidos gástricos, com as algas, com tudo aquilo que estava no estômago do peixe ali, ele naquele dia, naquele tempo, Deus preservando a vida dele ali, inconscientemente. Ele é vomitado com as roupas, tudo, né? O negócio como o cara ficou meio estranho. E aí ele falou, não tem jeito mesmo, então eu vou lá. E aí o cara entra em Nínive. A ideia era para pregar que Deus ia destruir. A Nínive estava debaixo da ira de Deus. Então vai lá e avisa eles. E olha, daqui 40 dias que eu vou executar a minha ira sobre eles. Então Jonas entrava na cidade e gritava assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Só falava isso. Se alguém perguntava, não quero responder, se vira. Pergunta para outra pessoa. Aonde ele ia, ele estava cumprindo o propósito de Deus, mas batendo duro. Né? Quando a gente ira, assim, não fica... E Jonas batendo o pé firme lá. Ele saiu da cidade. Aí ele sobe num monte. Fica lá, tal. Aí ele faz uma cabaninha, mas não tinha planta, nada. E aí o sol estava bem... Né? O sol estava sobre a cabeça de Jonas. A gente está agonizando aqui com o sol. Agora imagine lá em Israel, né? Na Nínive, aquela região lá, terrível. E o sol estava sobre a cabeça de Jonas. O que Deus fez? Deus fez nascer uma planta. E a planta, e a ideia parece que é tipo mamoneira, aquelas folhas grandes. Aí Jonas, oh Deus, obrigado Deus. Mas antes de acontecer isso, Jonas, quando vem para esse lugar, ele começa a dar bronca em Deus. Eu falei, tá vendo? O povo se arrependeu. Eu preguei 6 palavras, eles se arrependeram. Fiz de tudo para isso não acontecer. Obedeceu o Senhor. Mas eu falei, Deus, quando eu fugi para Tarsis, eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, que a sua palavra não volta vazia, que se eu pregasse e eles se arrependiam, o Senhor traria salvação para eles. Eu não quero. O Senhor está errado. O Senhor está sendo injusto. Olha o que eles fizeram para nós. Olha o que eles fizeram para meus parentes. Olha o que eles fizeram para os meus bens, para a minha fazenda, para o meu gado. E aí Deus, né, a primeira conversa ali, no capítulo 4, aí tudo isso que aconteceu, né, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. É interessante, olha só o versículo, porque aí Jonas fala assim, está vendo Deus? O Senhor não entende das coisas. O Senhor mandou eu pregar, mas eles poderiam se converter. E se eles se convertessem, o Senhor não ia mandar destruição. Então a minha palavra ficou vazia. O Senhor tinha que destruir. Mas já que o Senhor me mandou eu pregar, eles iam se converter. E se eles se convertessem, o Senhor não ia destruir eles. Eu sabia disso. Acho que o Senhor esqueceu disso. E aí então Jonas tem uma briga com Deus entre o versículo 1, o 2 e o 3. E aí, diante disso, dentro dessa ira de Jonas, o Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Gente, o que tem de engraçado, né, no versículo 4? Ela começa dizendo assim, o Senhor respondeu, mas Deus respondeu fazendo o quê? Uma pergunta. Como que você responde? Você lembra que Jesus sempre faz isso? O pessoal faz uma pergunta, ele faz outra pergunta? E aí Deus, então, não adianta explicar.
que Deus faz? Jonas, é razoável, tem razão para você estar de birrinha aí? Tem razão de acontecer isso? Então aí vem o sol. Jonas fica parado esperando a destruição. Vem o sol, bate na cabeça de Jonas. Então Deus traz a planta elimina o efeito do sol e Jonas fica curtindo lá no ar-condicionado. Mas daqui a pouco Deus manda uma lagarta armada, com fuzil 4, sei lá que fuzil que é. Hã? 147? 47, será? Fuzil 40, A47, né? E a lagarta destruiu a planta. Destruindo a planta, o que aconteceu? O que a Bíblia fala? Que o sol bateu na cabeça de Jonas. E aí ele fala, melhor me é morrer, eu não aguento mais. E começa aquela coisa, tal. Aí Deus pergunta novamente para Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Que num dia nasceu, no dia morreu? Tem razão isso? Jonas respondeu, olha a resposta de Jonas. Depois Deus didaticamente trabalhar no coração dele. Tinha mandado peixe, tinha mandado tempestade, e mandou a planta, mandou a lagarta, e ainda faz 2 perguntas, e as perguntas para trazer o cara à consciência, e olha a resposta de Jonas. Sim! Acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. O que a gente aprende sobre ira? Quem está sujeito a ela? Todos nós. Inclusive o profetão de Deus. Por que Jonas ficou irado? Volta aquele quadro. Quando a ira é pecado. Quando é pecado? Quando ela tem motivos egoístas. Jonas pensava em Deus. Aí Deus falou assim, Jonas, eu não hei ter de misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre esquerda e direita, e de muitos animais ainda. Jonas só pensava nele. Ele tinha razão. Muitas coisas aconteceram que prejudicaram a sua vida. E os indivíduos foram o autor disso. Mas ele não enxergava a história segundo os óculos de Deus. É pecado quando distorcemos o propósito de Deus para nós. Muitas vezes, através de alguma situação que nos é incômodo, Deus quer realizar através daquilo um grande propósito. E a gente procura embarcar, gastar dinheiro, correr risco de vida, colocar a vida de outras pessoas em perigo, ou prejuízo para outras pessoas, porque achamos que Deus não sabe como devem ser as coisas. Então deixa eu dar um jeito. É pecado quando a ira permanece e demora. Vocês viram em Jonas? A tempestade não seria suficiente para tratar o problema do coração? Ser engolido por um peixe não seria suficiente? A salvação dos ninivitas não seria suficiente? Observar a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida das outras pessoas não foi suficiente? A planta que cresceu do nada, essa bondade de Deus em trazer algo especial ali para cuidar das suas necessidades, do seu sofrimento, não seria suficiente? Essas perguntas de Deus não foi suficiente? Então a ira, algumas vezes, ela destrói a nossa vida. O livro de Jonas, sabe como termina? Termina com aquela expressão de Jonas. É razoável sim a minha ira. Sabe o que dá a ideia? De que ele, quando Deus perguntou, é razoável sim. E foi embora batendo o pé. Jonas se converteu do seu mau caminho? Mudou seu coração? Eu creio que sim. Porque foi ele que escreveu esse livro. Então talvez muito tempo depois, em algum determinado momento, Deus levando ele por situações, Deus falando ao seu coração, num deserto, num sofrimento, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele entendeu. E aí ele escreve, para deixar para nós o seu próprio exemplo, de como a ira pode controlar o nosso coração e fazer um
e o diabo fazer um grande baile no nosso coração, enquanto Deus está agindo com misericórdia ali fora. Nós aprendemos hoje que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, contra todo perverso, e nós somos os perversos, nós somos os ímpios. E eu falei no começo que essa ira de Deus foi removida de sobre mim e de sobre você. Além de Deus remover essa ira, Ele nos juntou e criou uma família de irmãos, onde Cristo é o primogênito. Mas se Deus é justo e a sua ira é constante e é uma revulsão contra tudo aquilo que é mal, o que Deus fez então? Nós muitas vezes resolvemos problemas levantando o tapete, jogando lá e tomara que ninguém veja. Deus não faz isso, porque Ele é imexível, Ele é imutável em seu caráter. Ele não pode declarar você justo se você é pecador. Ele não pode te perdoar se Ele é justo. Deus, sendo justo, não pode te perdoar. Não pode me perdoar, porque eu sou ímpio. Mas como que Ele nos declarou justo? Como que Ele nos perdoou? O que Ele fez com a sua ira? Jogou para debaixo do tapete? Não. Ele pegou alguém que tinha o tamanho dele, a infinitude dele, a natureza dele, mas também que tinha a mesma natureza nossa, para que houvesse uma identidade, tanto com quem ele que foi ofendido, como quem ofendeu. E Ele enviou, esteve conosco, demonstrou que era Deus e perfeitamente homem também. E muitas pessoas queriam até, por causa da sua capacidade, transformar Ele num rei, num poderoso. O próprio Satanás queria livrar a barra de Jesus. Olha, tudo isso que você veio buscar, eu vou te dar de graça. Se você, só me adore. Jesus teve várias oportunidades para não ter aquele dia. Muitas vezes pessoas queriam, fazer isso, fazer aquilo. Jesus, não, é necessário. Eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso ser entregue, eu preciso ser julgado. E Ele foi. E como ovelha muda, se ofereceu. E afirmou ainda que ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Por quê? Porque Ele entendia do plano de Deus, não foi egoísta. E mesmo que resolveu o seu problema de ira, porque Ele era santo e justo, não pecou naquele momento, Ele se ofereceu. E lá na cruz, Ele recebeu toda a ira de Deus em si. E essa ira afetou o seu corpo, o reio que Ele recebeu nas costas, o chicote que Ele recebeu nas costas, que tirava um pedaço da sua carne, os pregos em lugares muito sensíveis, na mão, no pé, coroa de espinho onde todo o sangue, um lugar de circulação de sangue, a lança, tudo isso foi terrível. Mas a maior demonstração de que a ira de Deus caiu sobre Jesus foi sobre quando Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa? Deus meu, por que me desamparaste? Não teve sensação mais complicada, sentimento mais difícil de enfrentar, experiência mais difícil, onde Ele sentiu não o nosso pecado em si, mas a condenação do nosso pecado, que culminou com o afastamento do Deus Pai. Eu não consigo explicar isso. Um Deus indivisível, mas que experimentou
O Pai julgando e despejando toda a ira que era contra nós em seu próprio Filho amado. E o Filho amado suportando receber toda essa ira por amor ao Pai. E existencialmente experimentando esse momento. Então a ira de Deus foi resolvida para nós. Por isso que quando nós cremos, nós hoje curtimos o amor, a bondade, a graça, a misericórdia, o perdão, a reconciliação, a regeneração, a justificação, tudo aquilo que é as grandezas, riquezas de Deus. Nós experimentamos gratuitamente pela fé no amado de Deus. Então agora rejeitar esse amado é aumentar a ira de Deus para o homem. Tentaram retratar, mas só conseguiram retratar a parte física. Numa época de muito frio. Esse autor desse filme, ele é o único que conseguiu nos levar àquele momento de a nudez de Jesus diante de tanto frio. Mas o maior frio é o coração humano. E graças a Deus que o seu coração se aqueceu com isso.